Oi, crianças, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa aula de geografia, tá? Terminando a nossa revisão, vocês vão concluir ela em casa e a próxima aula eu já vou fazer uma correção, tá bom? Da nossa revisão de avaliação. Primeiro, quero falar um pouquinho sobre a influência indígena, tá bom? Da nossa cultura. Os indígenas, eles viveram, antes da chegada dos portugueses, por cerca de 2 séculos já aqui no nosso país. E a língua mais falada era a língua indígena, mesmo após a chegada dos portugueses. E aí, com o passar do tempo, o português se tornou a linguagem obrigatória, porém, a influência indígena era tão grande que termos, nomes foram absorvidos na nossa cultura, no nosso dialeto, passaram a fazer parte também da língua portuguesa. Então, assim, tem uma influência indígena histórica, né? Porque conta um pouco da história do nosso país antes da chegada dos portugueses, já que os índios viviam aqui. E também tem grande influência em nomes, em termos, em costumes, tudo isso, né? Que nós trazemos de forma cultural e da forma com que as tradições são passadas de geração em geração. Bom, quero falar um pouquinho também com vocês sobre limites e fronteiras. Será que eles são a mesma coisa? E aí? Não são a mesma coisa, né, pessoal? Nós temos que limites são linhas imaginárias que representam onde começa e onde termina um território. Já a fronteira é a área do território que está próxima ao limite. Vamos tentar relembrar isso com um exemplo mais fácil, tá bom? Por exemplo, o meu quarto é um território. O corredor é um outro território. O que separa essas duas fronteiras? O que separa o meu quarto do corredor? Temos uma linha, como se fosse imaginária, no caso a porta. Então, nós temos que o limite entre o corredor e o meu quarto é a porta, certo? Nós fizemos isso na sala de aula, eu acho que todo mundo vai se lembrar muito bem disso. E para marcar um limite, apesar de ele ser uma linha imaginária, a gente tem alguns marcos, podem ser marcos naturais ou marcos artificiais, tá bom? O marco natural é um rio, uma montanha, alguma coisa já natural, da natureza, tá? Entre outros. Artificial é aquilo que é construído pelo ser humano. Podem ser monumentos, que mais, pessoal? Ruas, pontes, estradas, enfim. Várias possibilidades, né? Porque como nós sabemos, nem todo país está separado, né? Inclusive o Brasil, ao nosso redor, existem outros países que fazem fronteira com o Brasil. Então, o que pode ser usado para separá-los? Podem ser placas, né? Rodovias, pontes, ou no caso, monumentos. Aqui nós vamos ter um exemplo de um monumento que separa o Brasil, a Argentina e o Paraguai. Ela se chama Tríplice Fronteira, tá bom? Por quê? Porque é o encontro de 3 fronteiras distintas, como eu disse, o Brasil, a Argentina e o Paraguai. Ela é bonita, pintada, é um monumento artificial. E se eu quisesse falar num marco que é natural? Seria um rio, uma montanha que separa 2 fronteiras, tá bom, pessoal? E quando eu tenho, no caso, um mapa. Nesse mapa aqui, ele tá um pouco difícil de ver, e eu vou falar um pouquinho pra vocês o que tem nele, pra vocês entenderem, tá? Nesse mapa, a gente tem representado o nosso país, o Brasil, e ao seu redor existem alguns outros países, tá bom? Se eu perguntar o que esse mapa tá representando, ele mostra o quê? Ele mostra quais países fazem fronteira com o Brasil, não é? Nós temos aqui Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai. São os países, pessoal, que são próximos, que são separados, separa o Brasil desses países por algum limite. Pode ser tanto artificial quanto natural, tá bom? Bom, por hoje nós vamos parar por aí nessa aula, tá bom? Vocês vão responder as últimas questões que faltam. Acredito que é a 7, né? A 8 e a 9. E aí a gente finaliza a nossa revisão. Vou deixar outros exercícios. E aí espero que vocês acompanhem a correção, tá bom? Um grande beijo e até mais!